Senhor me trouxe para o dia de hoje o tema a importância da mulher no reino de Deus e o peso do propósito de Deus sobre a sua vida. Foi isso que Deus falou comigo através da vida de Maria. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. Nós vamos ler primeiro este versículo e vamos decorrer alguns versículos para frente, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Irmãos, lendo o livro de Lucas, eu gosto muito do livro de Lucas porque eu percebo que Lucas, ele foi muito próximo de Maria, da mãe de Jesus. Porque Lucas relata detalhes dentro do período do nascimento de Jesus até a sua crucificação, que só uma mãe que conhece o seu filho em profundidade pode dizer. Nós somos mães. E quem conhece a intimidade dos nossos filhos somos nós. Nós, de olhar para os nossos filhos, nós já sabemos se está de bom humor, se não está, se está bravo, se está alegre, se está triste, se está doente, se está acontecendo alguma coisa. E tem detalhes que só uma mãe pode transmitir. Então, o livro de Mateus também relata sobre a geração de Jesus, mas eu encontrei dentro do livro de Lucas o que o Senhor colocou no meu coração sobre a importância da mulher dentro do ministério e também sobre o peso da chamada. Que nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos num país machista e racista, onde nós, mulheres, muitas vezes não temos muita liberdade de ministrar, muita liberdade de dar a nossa opinião, né? Ainda encontramos isso hoje dentro de muitas igrejas, infelizmente, porque quando Jesus veio ao mundo, ele falou: eu vou para todos. Então, o Senhor, ele usa quem ele quer, mulher, homem, criança, jovem, e da forma que ele quer. A Bíblia vai dizer que um anjo foi de encontro a Maria e disse para ela que ela iria gerar o Filho de Deus. No momento em que ela recebeu essa notícia, a primeira coisa que ela fez foi falar: meu Deus, mas eu sou virgem. Como que eu vou gerar um filho? De quem eu vou gerar um filho? E aí, irmãos, a palavra vai dizer que ela se turbou naquele momento. Ela teve medo. Porque eu fico imaginando se hoje, que nós já temos uma liberdade, né? Imagine aquela época, Maria tinha apenas 15 anos. Era ela uma jovem ainda. E ela já estava prometida a um homem, José. E o compromisso naquela época não é igual aos de hoje. Era firmado um contrato, era registrado um contrato. E ali tinha as testemunhas. E aquele contrato só poderia ser desfeito no caso de separação, de divórcio. Então ela sabia do risco que ela iria correr a partir daquele momento. E a polêmica que ela iria gerar. Porque a Bíblia não relata, mas eu creio que muitas pessoas começaram a olhar para ela como uma pecadora. E o risco que ela teria era de ser apedrejada. Porque se José falasse: não, este filho não é meu, ela seria apedrejada e morta. Mas o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Quando Maria recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus, iria gerar um filho dentro dela, e o Senhor foi claro para ela naquilo que iria acontecer sobre a vida dela. Hoje você vai gerar o meu filho.
Deus contou o propósito para ela? A Bíblia não relata isso. Mas eu creio que ela sabia, sim, o porquê da vinda do Filho de Deus. Para que ela foi escolhida? Agraciada. Foi o que o anjo falou para ela. O anjo Gabriel. E foi o mesmo anjo que visitou a sua prima Isabel, dizendo para ela que ela iria gerar um filho também, porque ela era estéril e também estava de avançada idade já. E o anjo disse isso para Maria também. Olha, lá no versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Então o anjo falou para ela assim: você vai gerar um filho, mas a tua prima lá já está de 6 meses. Maria não sabia até este momento que Isabel estava esperando um filho. E um filho com um peso também muito grande na história, porque Isabel estava gerando João Batista, o proclamador de Cristo. No mesmo instante, Maria foi visitar a sua prima. A Bíblia vai dizer que ela foi até Jerusalém. E lá ela encontrou com a sua prima. E o bebezinho, o João, que já estava no ventre de Isabel, na hora que Maria chegou até a casa de Isabel, já sentiu a presença dela ali. Por quê? Porque ela já estava gerando a Jesus. E no mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Isabel foi tomada pelo Espírito de Deus. E disse a Maria: bendita sois vós entre as mulheres. E desde o início da geração de Jesus, nós vemos a todo momento Deus falando conosco assim, da importância de nós sermos humildes e simples. Por quê, irmãs? Bendita entre. Então, era no meio de todas as mulheres, você é bendita. Mas não é acima de todas as mulheres. Deus estava falando para ela assim, ó, entre todas as mulheres, você é igual. Bendita é você, que Deus achou graça sobre a sua vida. Bendita, irmãs, é eu e você, que Deus tem achado graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos também gerar Jesus através do que? Da palavra dele. Porque quando nós encontramos alguém que não conhece a Cristo e nós falamos de Jesus para esta pessoa, nós estamos apresentando o Filho de Deus. Você conhece Jesus? Eu não conheço. Então um dia o amor dele me alcançou. Então você está gerando Jesus para esta vida. Está nascendo ali no coração daquela pessoa o desejo de conhecer Jesus. Nós, quando estamos grávida, eu digo por mim, o meu maior desejo era ver o rostinho da minha filha. Ver como que ela seria. E Maria não foi diferente de nós, ela era humana. A própria Bíblia já fala, bendita sois vós entre as mulheres. E quando nós conhecemos a Jesus pela primeira vez, quando nós ouvimos, nós temos sede de ouvir mais desse Jesus. Comigo foi assim. Eu não tenho muitos anos de evangelho, não tive o privilégio de nascer, ou às vezes até falo errado. Graças a Deus por não ter nascido evangélica, porque eu pude viver coisas lá no mundo que hoje eu não quero mais para minha vida. E muitos crentes hoje que nascem dentro da igreja, eles querem conhecer o que está lá fora, porque não conheceram. E também não conheceram Jesus verdadeiramente. Porque aquele que conhece Jesus verdadeiramente, ele nunca mais ele quer sair da presença de Deus. Porque Deus nos traz uma alegria e uma paz que este mundo não pode dar nem para mim e nem para você. Porque é o Espírito que traz esta alegria para as nossas vidas.
Eu creio que esta alegria tomou a vida de Maria, quando ela soube que ela iria gerar o Filho de Deus. E ela não se engrandeceu. Pelo contrário, o coração dela teve medo do que podia acontecer a ela. E esta tarde o Senhor está falando comigo e com você. Ser fiel a Deus e obedecer a Ele ainda nos traz um grande risco. Por quê? Risco de sermos odiadas, risco de sermos excluídas, risco de sermos taxadas. Porque quando você é cristão verdadeiro e você prega a verdade, muitas vezes você é excluída. Isso já aconteceu comigo. O nada a ver um dia chegou na minha vida e eu falei, tem tudo a ver. Tudo que sai fora da Bíblia não tem nada a ver com Jesus. E um dia eu fui excluída porque eu escolhi servir a Cristo. Quando nós escolhemos servir a Jesus verdadeiramente, nós corremos muitos riscos. Hoje em dia, a pessoa, para ela ser bem vista, ela tem que ter dinheiro, poder, não é assim? Fama, sucesso, ser bem estabilizado. Aí você vê as pessoas que estão em volta, cria uma credibilidade, todas essas coisas sobre a vida de uma pessoa. Mas, irmãs, eu ainda prefiro obedecer e me sacrificar e ter a presença de Deus e ser sozinha do que ter um monte de bajulador do meu lado e ter todas essas coisas e não ter a presença de Deus. Maria estava sozinha naquele momento. A única pessoa que veio à mente dela falou, epa, peraí, se o anjo disse que a minha prima está grávida, então Deus fez um milagre, porque ela era estéril e ela já era de idade avançada. A situação que Isabel passou, ela vai entender o que eu estou passando agora. Porque o milagre que Deus fez nela, está fazendo na minha vida, porque eu estou gerando um filho virgem. Ela vai me entender. E ela correu para quem poderia entender ela naquele momento, a sua prima. Que esta tarde Deus possa trazer à nossa memória pessoas que possam nos entender. Quando algo de Deus, sobrenatural, aquilo que o mundo não entende, vem acontecer sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz assim, não jogai pérolas aos porcos. Tem muita gente que não entende o agir e operar de Deus na minha vida, na sua vida. Tem muita gente que não entende o jeito que Deus usa você, o jeito que Deus me usa. E às vezes a gente é até julgado por isso. Maria foi julgada pelo propósito de Deus sobre a vida dela. Porque nem José acreditou, eu também não acreditaria. Peraí, eu quero casar com uma mulher virgem. Se ela está grávida, qual que é o único meio de concepção que nós conhecemos? Não é o sexo, a relação sexual? Foi o que José pensou. E a gente tem um tabu para falar de sexo, né? Porque sexo, ele é abençoado por Deus quando é dentro de um casamento. Fora dele é maldição, é pecado. Mas dentro de um casamento, ele é bênção. Tem que se haver a concepção. Só que Deus é fiel. O que Deus fez? Enviou um anjo lá para José em sonho. Porque ele já queria terminar o casamento ali escondida, porque, querendo ou não, ele ainda era um homem bom. A Bíblia diz que o coração dele era um coração de um homem bom. Ele não queria prejudicar Maria. E ele ia terminar o relacionamento ali meio às escondidas, para ninguém ficar sabendo. Só que antes dele tomar a decisão, está lá em Mateus. Antes dele tomar a decisão, Deus enviou um anjo para ele através de sonho. E falou para ele assim, olha, não faça isso. Tome este filho como seu filho. Porque quem gerou esta criança foi eu. Este filho é meu. Deus confirmou para José o que ele já tinha feito sobre a vida de Maria.
E quando Maria chega até a sua prima Isabel, que ela vê e fala: bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do teu ventre. Naquele momento ela sabia quem estava sendo gerado no ventre de Maria. E Maria foi tão importante dentro do ministério de Jesus. Por quê, irmãs? Maria foi quem educou Jesus, quem cuidou. José teve um papel importante também sobre a vida de Cristo, porque Jesus era carpinteiro, José era carpinteiro. Então eles tinham uma relação. Ali eles tiveram uma relação familiar. Mas a todo momento também Jesus deixou claro quem ele era para Maria e José. Que ele era o Filho de Deus. Que eles eram apenas o canal que Deus precisava usar aqui nesta terra, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Para que hoje eu e você pudéssemos receber a graça do Senhor. Foi usado a vida de Maria. E Maria poderia ser bem chata, porque ela poderia falar assim: ei, eu carrego o Filho de Deus. Eu sou a bola da vez, não é assim? A gente não vê isso tanto no nosso meio? Tantos pregadores da palavra que Deus usa com ousadia e autoridade. E na hora que Deus levanta, a pessoa se engrandece com algo que não é dela, é do Senhor. Maria carregava algo que era do Senhor. E a gente vê que o fim destes não é coisa bonita. E nós temos que ter este cuidado de não deixar a soberba entrar no nosso coração. Temos que carregar a humildade que Maria carregou. Ela sabia quem ela era. Eu sou serva do Senhor. A primeira coisa que nós temos que apresentar diante de Deus, quando nós estamos diante dele, fala: Senhor, eis aqui a tua serva. Louvo o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem achado graça sobre a minha vida. Porque, irmãs, nós nunca vamos deixar de ser pecadoras. Nós nunca vamos deixar de ser falhas. Nós nunca vamos ser perfeitas. Mas muitas pessoas, muitas mulheres no nosso meio têm esquecido disso. Eu não sou contra de forma nenhuma a pessoa se cuidar. Eu nem sei porque Deus está me levando para este lado, mas amém. Da pessoa querer, se arrumar, mas tudo tem um limite. Maria sabia o limite dela, até onde ela poderia chegar. E hoje nós vemos nos nossos meios mulheres que um dia, cheias da presença de Deus, ministraram a palavra do Senhor com ousadia e autoridade do Espírito, se transformando hoje em Barbies, em mulheres todas enfeitadas. O único enfeite que eu e você, como filhas de Deus, temos que ter a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos o discernimento e a sabedoria que vem do alto. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos o direcionamento dele, do Pai. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. E muitas mulheres no nosso meio têm se esquecido disso. Hoje eu quero resgatar para o seu coração aquela mulher da igreja primitiva que se preocupava com almas, com pessoas necessitadas. Maria abraçou Maria Madalena. Maria Madalena andava lado a lado com Maria. Ela em momento nenhum julgou, porque ela sabia que o mesmo que Deus tinha feito sobre ela, Deus também iria fazer sobre a vida de Maria Madalena. A mesma coisa, porque o poder vinha de Deus. Se Maria gerou Jesus, foi através do poder de Deus. Jesus levou até Maria Madalena o conhecimento da palavra, da presença de Deus. E o Espírito de Deus trabalhou sobre a vida dela e fez dela uma nova mulher. E Maria abraçou ela.
Esta tarde eu quero dizer para você, minha irmã, que nós venhamos ser como as mulheres da igreja primitiva, como a Bíblia fala, as remanescentes fiéis do Senhor, que antes de qualquer coisa exterior, nós possamos levar os nossos olhos para o interior, enxergar vidas como almas preciosas para o Senhor, enxergar pessoas que precisam de ajuda, como um dia eu e você precisamos, como um dia Maria Madalena precisou. E tenha certeza que Deus, Ele é fiel, e tudo o que Ele faz, Ele garante, e Ele ainda testifica, porque o mesmo anjo que entregou para Maria sobre Isabel, testificou sobre a vida de Isabel, o fruto do ventre dela.